Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um programa onde nós estamos estudando o Espiritismo e a Ufologia, nessa série que nós chamamos de Desvendando a Ufologia. Para quem ainda não assistiu os nossos programas anteriores, nós sugerimos que assistam, mas tentaremos o máximo possível resgatar as informações, porque sabemos que são muitas, né, para que vocês montem esse quebra-cabeça, né, que não é tão difícil assim, mas que, obviamente, as informações acabam aí se cruzando e são muito importantes para que a gente entenda, né, especificamente a nossa proposta, né, para que vocês especificamente entendam a nossa proposta, a nossa linha de raciocínio, a nossa linha de pensamento. Lembrando que estamos aqui fazendo um trabalho que não é contra ninguém, e sim a favor e em busca da verdade, nos utilizando de um princípio elementar do Espiritismo, que é o da fé raciocinada, né? Isto é, nós temos que submeter tudo à razão, à lógica, às informações, né, a realmente, efetivamente constatadas, a provas, e não unicamente a relatos, sejam eles relatos de encarnados, sejam eles relatos advindos dos espíritos, isto é, dos desencarnados. Então, damos aqui boas-vindas a todos. Enquanto vocês vão se achegando, eu vou já anunciando quem está aqui conosco. Quem chegou aqui primeiro foi a Flávia Oliveira, nos desejando boa noite. Seja bem-vinda, Flávia. Quem está aqui conosco também é a Fernanda Linhares, ela que fala de Florianópolis, também sempre presente. A Estela Luzes, que fala de Dallas, essa outra cidade que me é muito querida, né? Moramos lá por 1 ano e meio, temos um filho ainda, o meu menor, que mora lá nessa maravilhosa cidade. O Rick Gomes, né? Desejando boa noite também a todos. A sempre presente Shirley Sequeira, que fala de Poços de Caldas, em Minas Gerais, essa bela cidade também. A Liliane Santos, que fala de Tramandaí, e o nosso grande amigo Paulo Neto, desejando também boa noite a todos. Então, estamos aqui super bem acompanhados, bem à vontade para levarmos as informações até vocês, e, claro, sempre lembrando que não estamos aqui querendo dar a última palavra em relação a coisa alguma, mas sim levar essas informações para que a gente se utilize do nossa capacidade crítica, né, para, enfim, analisarmos e tirarmos as nossas próprias conclusões. Bem, o nome, né, o título da nossa live de hoje é Emanuel e a Conexão de Profecias. Bem, a princípio, vocês podem pensar, né, para quem ainda não está muito bem informado sobre nossos estudos, que esse assunto possa não ter absolutamente nada com ufologia. No entanto, quem assistiu os nossos estudos sabem que essa questão de transição planetária tem citado muito a questão também ufológica, né, teses ufológicas, porque, segundo alguns, né, num determinado momento dessa transição planetária, que estaria se avizinhando no ano 2057, antes era 2019, já pulou para 2057, vamos tratar disso muito hoje, os extraterrestres iriam fazer contato conosco, né? Enfim, né, se explora muito essa questão de transição planetária para, então, digamos assim, empurrar uma série de outras teses que nós, particularmente, achamos completamente fantasiosas, completamente nada a ver, mas essa é apenas a nossa opinião, que nós tentamos explicar, levar até vocês a fundamentação. Não é porque eu não gosto do fulano, do cicrano, não é nada disso, não é nada pessoal, apenas não vemos qualquer tipo de razão de ser, não vemos qualquer lógica, né, nessas revelações, especialmente porque estão a falar do futuro. E, na nossa concepção, saber do futuro é algo adstrito a espíritos de uma grande elevação espiritual, e isso, obviamente, é muito raro
aqui na Terra, e como bem diz o ditado popular, né? O futuro a Deus pertence. Então, é muita especulação, e nós vamos demonstrar para vocês aqui que todas essas, como já demonstramos em outros estudos, né? Inclusive, fizemos aí um apanhado histórico dessa questão de previsões para o fim do mundo e de supostas transformações abruptas do planeta, desde antes de Cristo até hoje, e nenhuma até hoje, né, foi realmente se concretizou. Então, nos parece que seja uma espécie de arquétipo, né, que se instaurou no nosso mundo, onde as pessoas acreditam que para o mundo melhorar é preciso que coisas espantosas aconteçam, que haja uma intervenção divina, etc, etc. Inclusive, os gregos pensavam muito nisso. Tanto é que Platão, quando concebeu o mito de Atlântida, ele chegou a dizer que, como os atlantes, nós vamos falar muito disso hoje aqui, estavam se desviando moralmente, então os deuses os puniram com uma grande hecatombe natural, né? Então, perceba que essa ideia toda vem lá dos primórdios da humanidade. A gente achava que nós, em qualquer momento, poderíamos ser punidos por Deus em função do nosso comportamento. O Espiritismo já não nos traz absolutamente essa concepção, né? Fala que os mundos progridem, sim, que os espíritos progridem, porém lenta e gradativamente, sem que nada da ordem das coisas seja interrompida, ou que haja, enfim, qualquer tipo de intervenção. É tudo uma ordem natural, né? E, obviamente, que mesmo os nossos erros são previstos, né? Uma vez que somos espíritos ainda imperfeitos, vamos errar ainda muitas vezes, isso faz parte do nosso processo evolutivo de erro e acerto, né? Às vezes, alguns espíritos vão errar menos e vão chegar à perfeição mais rapidamente. Outros vão se demorar mais tempo. Isso vai por conta do nosso livre-arbítrio. E Deus respeita isso, né? Dentro das suas leis que são perfeitas. Bem, vamos lá para o nosso tema de hoje, né? Onde nós, obviamente, voltaremos a essa questão toda. Vamos iniciar aqui, eu tenho muita coisa aqui separada, tá? Mas vou compartilhar a tela com vocês, inicialmente, tá? Com um vídeo que nós, inclusive, já tratamos em outras lives. Hoje nós vamos tratar apenas de 10 minutos desse vídeo, tá? Caso vocês... bem, caso eu tenha algum problema no som, na imagem, por favor, me digam que eu vou procurar corrigir aqui, né? Bem, então esse vídeo, como vocês estão vendo aí, é um vídeo, obviamente foi gravado enquanto a doutora Marlene Nobre estava aqui entre nós, no mundo físico, e ela tratava da questão de 2019, né? Da chamada transição planetária. Vocês estão vendo ali o ápice, né? Ali o texto, o título da live dela foi o ápice da transição planetária, onde inicialmente ela fala sozinha e depois a palavra é dada ao senhor Geraldo Lemos. Daqui a pouco nós, né, falaremos um pouco dele e da editora da qual ele é dono, que, inclusive, no seu site, né, no site da editora, se encontra essa mensagem que a doutora Marlene Nobre vai se referir, né, daqui a pouco, onde Emmanuel faz uma série de considerações que nós vamos analisar na noite de hoje, tá? Então, vamos lá. À medida que ela for falando, eu vou dando a pausa aqui para a gente comentar, né? Então, vamos lá. Mas agora nós vamos recordar uma mensagem de Emmanuel, dada, como eu já disse no princípio, na década 1950, aos caravaneiros do Paraná. Bem, aqui ela omite, não sei se foi propositalmente ou não, uma informação. Esses caravaneiros eram os caravaneiros da Legião da Boa Vontade.
nós já vimos aqui o que ensinava a LBV naquela época, através do seu fundador e então presidente Alziro Zarur. Eles acreditavam no seguinte, que de 1000 passou, do ano 1000 passou, mas que 2000, do ano 2000, não passaria. Tá? Então, eles com isso, nós já explicamos isso aqui em outras lives, se aproximaram muito e deram toda espécie de contribuição, né, para que as obras do Espírito Ramatiz fossem propagadas, tá? Porque Ramatiz estaria ali confirmando essa tese de Alziro Zarur em relação a um suposto cataclisma, né, que viria aí a modificar tudo no planeta Terra, né, expulsando daqui os maus para a prevalência dos bons, né, a separação do joio e do trigo, né, mais ou menos, né, com pouquíssimas diferenças, em relação ao que vem sendo ensinado hoje. Até hoje, vocês percebam bem como que essa história é antiga. Volta e meia o movimento espírita volta a essa questão, né? Passou de 2000, aí o pessoal esqueceu um pouco. Passado alguns anos, eles voltaram novamente com isso, dizendo que ia ser em 2019, o ano fatídico, e agora passando para 2057, né? Mais ou menos, ou muito parecido com as variadas seitas que, ao longo do tempo, exploraram esse tema, que quando a data chegava e nada acontecia, eles davam basicamente a mesma desculpa, que houve uma modificação da data, que, enfim, Deus mudou, que houve né, foi colocado mais para frente, enfim, né? Sempre com uma desculpa para dizer que a profecia estava certa, mas que de última hora ocorreu, né, uma mudança. Então, vamos lá. Então, esses caravaneiros do Paraná são os caravaneiros da LBV, da Legião da Boa Vontade. Depois, ela cita muito rapidamente, como vocês vão poder ver. Que foram a Pedro Leopoldo entrevistar o espírito guia de Chico Xavier acerca do final dos tempos. Nesta célebre mensagem, que pouca gente conhece, e que foi gravada pelos caravaneiros. Nós até fizemos um esforço para tentarmos achar, né, essa fita, mas essa fita está dando eco, né? Agora melhorou? Vejam aí. Me digam aí se melhorou, pessoal, em relação ao eco. Eu estou falando, está dando eco ou não? Não, né? Então vamos lá. Bem, eu estou aguardando a mensagem de vocês aí. Bem, então, eu até fui atrás dessa fita aí, mas eu não sei onde ela está, qual é o paradeiro dela, né? Então tá, então vamos lá. É só quando passa o bico. Eu estou desligando o microfone, tá? Só ficou um pouquinho, depois eu desliguei o microfone para não dar esse eco. Então, eu fui atrás dessa fita e não achei, tá? Então, vamos lá. Que saiu na Revista da Boa Vontade, em 1956, o querido benfeitor fala abertamente sobre as transformações que estão por vir. Os caravaneiros perguntam, e Chico Xavier responde, mas não é ele, o médium Chico, quem está falando, a pessoa dele, mas é Emmanuel, através dele, que está respondendo as perguntas. E os caravaneiros, como eu disse, perguntam, pode Emmanuel dizer-nos algo a respeito das transformações que a Terra sofrerá? Bem, daqui a pouco a gente vai ler toda essa mensagem, tá? Que ela está se referindo, mas ela faz uma espécie de apanhado geral que nós vamos acompanhar.
E Chico Xavier, então, responde. Afirma nosso orientador espiritual que não podemos esquecer que a Terra, em sua constituição física propriamente considerada, possui seus grandes períodos de atividade e repouso. Como eu daqui a pouco vou mostrar para vocês, essa ideia não encontra qualquer respaldo na ciência, tá? Eu estou chamando a atenção para isso, porque essa é a primeira referência aí que nós podemos verificar em que nós encontramos uma semelhança muito grande com as teses da teosofia de Helena Blavatsky. Essa questão de ciclos planetários, né? Isso, na verdade, vem do hinduísmo, tá? É chamado de Manvantara, né? Se escreve Manvantara, mas a pronúncia seria Manvantara, que seriam esses ciclos de 28 mil anos, né, na concepção dos hindus, né, chamados de ciclos planetários. Claro, como Helena Blavatsky importou muita coisa do hinduísmo, do budismo, etc., então ela incorporou essa ideia, tá? Que depois, né, tem uma série de detalhes aí também que a gente vai ver. Como é que está a questão aí do eco? Continuou durante a apresentação do vídeo? Vamos dizendo aí. Então, vamos lá. Cada período de atividade e cada período de repouso da matéria planetária, que hoje representa o alicerce de nossa morada temporária, cada um pode ser calculado em 260 mil anos. Exato, a questão do Manvantara são 260 mil anos, né? Mas aí depois tem alguns ciclos menores, que vocês vão ver ali, que chegam a mais ou menos a faixa de 26 a 28 mil anos. Ela vai fazer referência a isso também. Então, atravessando o período de repouso da matéria terrestre, a vida se organiza. Os vários departamentos do planeta iniciam a sua atividade, representando assim novos caminhos para a evolução das almas. Assim sendo, os grandes instrutores da humanidade nos planos superiores consideram que, desses 260 mil anos de atividade, 60 mil a 64 mil anos são empregados na reorganização dos pródromos da vida organizada. Bem, e ela está repetindo, né, essa mensagem do Emmanuel, que nós vamos ler na íntegra, mas é difícil, né? É um linguajar que não entra em detalhes, né? Muita coisa floreada, muito poético, mas não entra em detalhes, né? Não fala o que aconteceu. A princípio, eles falam muito nesses cataclismos, né? Que auxiliariam essas modificações e tudo mais, mas o espírito não entra muito em detalhes. Logo em seguida, surge o desenvolvimento das grandes raças. Aí é que começa a complicar. Vocês viram aí, desenvolvimento das grandes raças. Pessoal, essa é uma ideia completamente advinda da teosofia de Helena Blavatsky, tá? Como eu vou, inclusive, mostrar para vocês um esquema, isso tem a ver com um esquema que a Helena Blavatsky criou das chamadas raças raiz. As raças raiz, segundo a teosofia, são as raças, ela que chama de raças, tá? Que evoluem uma ronda de um globo, que é
isso que ela acabou de falar aí, essa ronda de um globo são esses períodos, né, de muitos milhares de anos, tá? Então, para a teosofia, em cada uma dessas rondas, evoluem 7 raças raiz. E cada raça raiz produz 7 sub-raças. Percebe que é sempre assim, né? É sempre o número 7, o número cabalístico, né? Sempre a ideia de escolher números que estão ligados a tudo, né? E essas 7 sub-raças são ramos derivados da raça raiz. Então, a princípio, seria mais ou menos assim, ó, que sucintamente a Helena Blavatsky criou essa história toda. Inclusive, nós explicamos isso no nosso livro sobre Atlântida, né? Esse que vocês já conhecem, que é o mito em uma perspectiva espírita e científica. Mas vamos lá. O primeiro, né, esse primeiro estágio seria o dos nascidos por si mesmos, ou sem mente. Essa raça, segundo a Helena Blavatsky, teria aparecido há 300 milhões de anos e vivido em um continente que Blavatsky chamou de a Ilha Sagrada e Imperecível. Os homens dessa raça, se é que podem ser chamados de homens, eram imensos, vão atentando, tá? E não possuíam nem corpo físico, então eram seres etéreos, e nem uma mente. A reprodução ocorria, segundo ela, por cissiparidade, que é algo semelhante que ocorre com as amebas. Então, o negócio é etéreo, mas se multiplica como as amebas se multiplicam. Vai entender. Como essa raça não era mortal, ela não desapareceu, segundo Blavatsky, apenas converteu-se na próxima, os nascidos do suor. Então, vamos para a segunda raça, os nascidos do suor ou sem ossos. Eles teriam vivido em um continente chamado hiperbóreo. Nós já também falamos disso, né, do continente hiperbóreo em outras lives, nós já citamos, né, que também é um continente mítico. Ele nunca existiu. Então, nessa raça, apareceu uma espécie de rudimento da mente, né? Só que, no entanto, ainda não havia uma ponte entre espírito e matéria, segundo ela, para a mentalidade. É como se não houvesse perispírito, né, para a gente, né? Já que não havia uma ponte entre espírito e matéria, então não havia perispírito. Ao final do seu período de evolução, essa raça converteu-se na seguinte, que são os nascidos do ovo. Essas duas primeiras raças que eu citei, a nascidos por si mesmo e os nascidos do suor, são chamadas de raças semidivinas, tá? Só para vocês ampliarem aí em mais detalhes essas concepções todas. Então, vamos para a terceira raça. São os nascidos do ovo ou a raça lemuriana. Fixem bem isso, porque daqui a pouco a doutora Marlene Nobre vai falar sobre isso. Então, atentem bem para o que seria, né, essa raça lemuriana. Eles teriam vivido em um continente chamado Lemúria, já tratamos disso em outras lives. Essa raça era inicialmente hermafrodita, isto é, reproduziam-se por meio de um ovo que se desprendia do corpo, mais ou menos como das aves, pelo menos é o que aparenta. Essa raça lemuriana passou por grandes transformações durante o seu período evolutivo, segundo a Blavatsky. Ao final do seu período, o homem tornou-se mortal, só aí que era mortal, consolidando-se o corpo físico e a reprodução sexuada, como se conhece hoje. Essa raça desapareceu, convertendo-se na raça Atlante. Também vai ser citado isso aí pela doutora Marlene Nobre, nas palavras de Emmanuel. Então, atentem bem para isso daí. E aí, chegamos à quarta raça, que é a raça Atlante, que, segundo a Blavatsky, teriam sido gigantes que viveram há 18 milhões de anos num continente chamado Atlântida. Seriam os primeiros que podemos chamar de homens. A raça Atlante representaria o ponto mediano da evolução nessa atual ronda. A Atlântida, assim como seus habitantes, teria sido destruída por um cataclismo.
Os sobreviventes desse desastre fundaram a nova raça raiz, a raça ariana. E no nosso livro a gente explica, né, que, sabendo disso, Hitler se encheu aí, Hitler e os seus comparsas, digamos assim, né, se encheram de orgulho e começaram, então, a se achar superiores, porque eles eram os autênticos representantes, teriam sido os autênticos representantes dessa raça raiz, a raça ariana, e que o resto tudo era lixo, que os judeus eram sub-humanos, etc, etc. Então, tem um componente esotérico aí, tem um componente espiritualista, teosófico nessa história toda. Não é o Arthur que está dizendo, já há estudos revelando a ligação de uma série de ministros, né, de Hitler, inclusive até muito antes de Hitler, na Áustria, já havia grupos racistas que abraçavam a teosofia, né, e abraçavam essa ideia de raça ariana superior. Já há documentos em relação a isso. E, por fim, a raça ariana, né, seria a atual raça raiz, que, segundo a Blavatsky, existiria há cerca de 1 milhão de anos. Né? E aí, para Blavatsky, nessa ronda, ainda surgirão mais 2 raças no futuro, né, quando a atual ronda chegar ao fim, que seria uma 6ª raça raiz, seria mais desenvolvida que a 5ª, e a 7ª raça raiz, que seria mais desenvolvida, obviamente, que a 6ª. Bem, então vamos lá voltar para a doutora Marlene Nobre. Que, como grandes quadros, enfeixam assuntos e serviços que dizem respeito à evolução do espírito domiciliado na Terra. Assim, desses 60.000 a 64.000 anos de reorganização de nossa casa planetária, temos sempre grandes transformações. De 28.000 em 28.000 anos. Então, aqui fazemos uma intervenção. Vejam bem, no programa anterior, os maias consideram as grandes transformações a cada 26.000 anos. Para Emmanuel, essas transformações vêm de 28.000 em 28.000 anos. Estamos vendo que, em matéria de números astronômicos, praticamente um conceito é igual ao outro. Ela cita aí os maias, né, porque, na época, ela acreditou que as profecias maias eram verdadeiras, que no ano 2000 se fecharia esse ciclo, né, para surgimento de um outro, inclusive com a vinda, o aparecimento de uma série de problemas, né, geológicos, cataclismos, enfim, iriam ocorrer, né? E aí ela se baseia nos estudos de um esotérico, né? Já até mostramos ele aqui em outros estudos, chamado Malkuhn, né? Que inclusive vive disso, faz excursões a lugares místicos e tudo mais, né? Uma espécie de guru, né? E só que ela diz, olha, a profecia dos maias está correta, só o ano que não está, porque segundo Chico Xavier e Emmanuel, não vai ser em 2012, vai ser em 2019. E aí surge o livro Não Será em 2012, né? Assinado pela doutora Marlene Nobre e pelo senhor Geraldo Lemos. 26.000 é muito próximo de 28.000. Depois do período, continua Chico Xavier e continua Emmanuel. Depois do período de 64.000 anos, tivemos 2 raças na Terra, cujos traços se perderam por causa do seu primitivismo. Logo em seguida, podemos considerar a grande raça lemuriana. Perceberam aí? Bem exatamente na ordem
estabelecida por Helena Blavatsky em relação às raças raiz. Por isso que eu fiz questão de ler a definição de todas as raças raiz para vocês. E aí vocês vão ver Emmanuel chancelando essa teoria que, segundo os conhecimentos científicos de hoje, não faz o menor sentido. Não há qualquer tipo de embasamento nisso. Não há restos mortais desses povos, absolutamente nada. Né? Não faz parte, inclusive, do esquema estudado pelos cientistas de evolução da espécie humana. Né? Então, é aí que entra a questão. Ou se fica na narrativa de um espírito, na opinião de espírito, ou então você apaga tudo que a ciência já tem comprovado. Né? Claro que eles continuam pesquisando, mas não há absolutamente nada que lembre, né, essa teoria, tá? Que foi criada por Helena Blavatsky, que não tinha qualquer formação sobre isso. Isso tudo vinha da cabeça dela, junto com os vários outros mitos do hinduísmo, do budismo, né? Enfim, de várias correntes orientalistas, que tentavam explicar as coisas à sua maneira. Os homens naquela época, tão recuada, não tinham elementos para entender o processo de surgimento da espécie humana, da sua evolução. Isso veio muito depois. O que os antigos faziam era tentar imaginar e montar esquemas, né, para explicar isso tudo. Né? Então, vamos lá. Os lêmures, né? Como portadora de uma inteligência mais avançada. Bem, vamos falar um pouquinho, não sei se eu separei aqui. Bem, eu já, mais ou menos, já expliquei para vocês, mas é sempre bom, né? Em relação à Lemúria, já que ela citou aí, vamos então esclarecer rapidamente. Então, a Lemúria, né, seria esse outro continente que foi, inclusive, aventada a existência até mesmo por cientistas. Por quê? Né? Porque, inclusive, o nome Lemúria vem do nome Lêmur, né? Que é um nome dado a um grupo de primatas da ilha de Madagascar. Né? Mas, no século XIX, ele também era aplicado a outros animais, né? Os iores da Índia. Então, o que aconteceu? O fato de haver lêmures, esses primatas, nos dois lados do Oceano Índico, fez com que alguns cientistas começassem a especular sobre a possibilidade, eu já expliquei isso aqui em outras lives, vamos aproveitar para, né, clarear aí a memória. Então, eles começaram a especular sobre a possibilidade de que, no passado, teria havido uma ponte de terra, chamada ponte continental, sobre o oceano, chamado de Lemúria. Essa ponte se deu o nome de Lemúria. E aí, em 1870, o alemão Ernst Haeckel propôs que todos os primatas, incluindo os seres humanos, poderiam ter evoluído neste continente. E aí os ocultistas adoraram a ideia. Blavatsky fazia isso. Quando ela via algum elemento, né, alguma tese explorada por alguém, seja ele cientista ou mesmo um escritor de realismo fantástico, ela absorvia e colocava lá em seus livros e começava a ensinar aquilo como sendo parte da teosofia. Né? Só que aí eu expliquei, né, em outra live, que a descoberta das placas tectônicas acabou desmentindo essa tese, né, da existência desse continente perdido, que seria uma espécie de ponte continental entre os continentes. Né? Então, nunca houve qualquer tipo de continente, muito menos continentes inteiros submergindo. Né? Esse continente vai para onde? Ele submerge para onde? Né? Isso eles não explicam. Eles criam teorias, mas não explica. Tá bom, o continente inteiro submergiu, mas ele foi para onde? Para que lugar que ele foi? E hoje nós sabendo das camadas da Terra,
nós também já estudamos isso aí juntos, não teria possibilidade nenhuma do continente simplesmente ser absorvido por essa camada, por uma outra camada da Terra. Né? Sem contar que os oceanógrafos já são capazes, através de submarinos, né, não tripulados, a chegar nas maiores profundezas dos oceanos e nada encontraram em termos de continente perdido. Né? E nenhuma abertura pela qual esses chamados continentes perdidos pudessem ter sido sugados, por exemplo. Né? Bem, então vamos lá. Vamos ver aqui o que vocês estão falando, para que a gente continue aí com a doutora Marlene Nobre. Deixa eu ver aqui. Bem, em princípio, alguns comentários, mas vamos deixar eles para depois. Então, vamos lá. Mas eu estou entendendo o que vocês estão dizendo aí. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Ela já era detentora de valores mais altos nos domínios do espírito. Após a raça lemuriana, em seguida, aos 28 mil anos de trabalho lemuriano, propriamente considerado, chegamos ao grande período da raça Atlântida. Está ou não está batendo com o esquema das raças raiz, né, e continentes perdidos da Helena Blavatsky, que já foram completamente desmentidos? Não há a menor possibilidade disso. Vou repetir aqui muitas vezes, e é justamente esse o tema do nosso livro Atlântida, né, o mito em perspectiva espírita e científica. Né? E ali ela comete até um erro, né? Raça Atlântida. Atlântida é o nome da terra mitológica, né? Que Platão criou, né? Para servir aí de ensinamento moral aos gregos, que eles achavam que os gregos estavam tomando aí, fizemos até um vídeo sobre isso recentemente. O Platão tinha uma visão crítica acerca da sociedade ateniense, né? Hoje Grécia, né? A cidade-estado de Atenas, naquela época, que achava que os atenienses estavam muito voltados para as coisas da matéria. Então, ele cria essa história mitológica, baseado em algum evento catastrófico que certamente ocorreu milhares de anos antes, que foi a erupção do vulcão Tera, já confirmado pela ciência, pela geologia, né? Então, ele cria essa história mitológica para que servisse de ensinamento moral, pusesse um pouquinho de medo nos atenienses. Olha aquilo que nós falamos anteriormente, do arquétipo, né, do mundo ou dos humanos serem repreendidos ou serem punidos pelos deuses, no caso, hoje em dia, por Deus, né, na sua versão cristã, digamos assim, né, monoteísta. Né? Então, Platão cria essa história, porque o mito ele não é só fantasia. Ele pega um relato, possivelmente muito próximo da realidade, e transforma numa história com fundo moral para atemorizar os atenienses. Olha, pessoal, se vocês não mudarem de conduta, o fim de vocês vai ser igual ao fim dessa Atlântida que eu estou aqui me referindo. Então, o espírito da coisa é essa. Né? Então, mais uma vez, isso já se passa, e nós estamos novamente ouvindo a mesma história para atemorizar as pessoas, só que de uma maneira um pouco mais sutil, dentro do nosso movimento espírita, que já deveria estar muito tempo já uma outra mentalidade muito diferente dessa mentalidade que era até compreensível há 3, 4 mil anos atrás, mas que hoje não é mais. Né? Então, essa questão desse Deus que pune a humanidade através de cataclismos, isso não faz o menor sentido entre nós. Né? Mesmo porque o planeta Terra não é o único planeta, né, onde nós podemos encarnar. Né? Então, aqueles que se encontram retrógrados podem habitar mundos
que eles sejam compatíveis ao nível de evolução, assim como se nós, quando nós progredimos, nós vamos habitar mundos superiores, né? E esse planeta Terra vai continuar sendo um planeta, uma escola, um planeta escola, né? Nenhuma escola expulsa, né? Assim, fazendo uma comparação, é como se nós estudássemos numa escola e simplesmente a escola nos expulsasse, né? Sendo que nós estamos no nível, né, compatível a essa escola, né? Mas vamos lá, então. Em outros 28 mil anos de grandes trabalhos, no qual a inteligência do mundo se elevou de maneira considerável. Achamos-nos agora nos últimos períodos da grande raça ariana. Viram aí mais uma vez? Né? Raça ariana. Pessoal, isso é muito perigoso, né? Nós explicamos justamente no livro, no capítulo específico para isso, né? Essa tese, ela inclusive inspirou pessoas a se acharem superiores, né? Então, é algo que inspirou gente efetivamente racista, né? Esses sim, verdadeiros racistas, porque eles se achavam superiores e achavam que todo o resto devia ser eliminado praticamente, né? Nos planos de Hitler, né, para caso ele vencesse a guerra, era praticamente eliminar todo mundo. Ia ficar ali todo mundo sobre o cacetete ali dos nazistas, né? E a gente, como nós dissemos anteriormente, os nazistas, em boa parte, eram simpatizantes das ideias da teosofia, em função de ela dar respaldo a essa possível, né, superioridade racial dos mesmos. Então, vamos lá. Veja bem, esse é o nosso comentário. 28 mil anos e temos transformações. Estamos vencendo mais um período de 28 mil anos com o término da raça ariana. Vocês já ouviram falar em Atlântida, não é mesmo? Atlântida está sendo confirmada por essa mensagem de Emmanuel. Quem nos trouxe notícia de Atlântida? Principalmente o filósofo Platão. Bem, e realmente, pessoal, e aí eu até vou dizer o seguinte, no meu primeiro livro, isso é só para mostrar para vocês que eu não nunca tive nenhuma ideia preconcebida contra quem quer que seja, tá? Tanto é que no meu primeiro livro, Ramatiz Sábio Pseudo Sábio, eu faço aqui considerações elogiosas a Emmanuel, eu não tinha ainda me deparado com algumas dessas informações, tá? No entanto, na medida que a gente foi fazendo as mais variadas pesquisas e se defrontando com essa mensagem aí, né, que ela está se referindo, que daqui a pouco vou mostrar para vocês, digamos que minha opinião já começou a mudar, né? Tanto é que, conversando com alguns confrades, eles mesmos também chegaram a algumas conclusões, né? Em relação ao seguinte, que Emmanuel, especificamente falando, dá sua opinião, que por vezes nós realmente achamos seja acertada para muitas coisas, mas errada para outras, né? Inclusive, já no nosso site, né, o espiritismocomkardec.com, nós fazemos todo um estudo, né, sobre algumas passagens, alguns ditados de Emmanuel, com o qual nós não concordamos. Isto é, que não estão compatíveis nem com a doutrina espírita e nem com a ciência. Essa questão de Atlântida, inclusive, é uma delas. Inclusive, foi isso que inspirou Edgar Armond a publicar o livro Os Exilados da Capela, com toda aquela história de Capela, que nós, inclusive, recentemente mostramos no Polêmica Espírita,
E que nós já tínhamos adiantado, né? Depois tivemos nosso convidado a falar sobre isso, foi até bom, né? Porque não fica tudo em cima do Paulo, tudo em cima do Arthur, né? Outras pessoas que nós sequer conhecemos chegaram às mesmas conclusões, por exemplo, em relação a essa teoria de capela. Tá? Inclusive, no livro dos Exilados da Capela, Armon fala também sobre esses cataclismos, né, que viriam a acontecer. Quer dizer, ele, como também um admirador da teosofia, Armon, e admirador de Ramatiz, repete todas essas teses no seu livro Os Exilados da Capela. E nós veremos hoje que toda essa tese, abraçada pelo movimento espírita de transição planetária, tem muito, mas muito mesmo a ver ainda com o que dizia Ramatiz 50, 60 anos atrás. Então, o movimento espírita não aprendeu. Ele simplesmente não aprendeu. Não aprendeu com o próprio erro, não aprendeu com o passar do tempo. Nós vamos chegar em 2057, não vai acontecer absolutamente nada e vai surgir gente requentando essa história. Vocês podem, não sei se a gente vai estar aqui, né? Mas pelo menos essa live vai ficar para a posteridade. Pode contar, quando chegar lá para 2057, quando eles virem que está tudo a mesma coisa, ou pouco se evoluiu, vão requentar essa história tudo de novo, dizendo que houve uma nova data, que isso, que aquilo. Né? Pelo andar da carruagem, infelizmente, isso tende a acontecer. Então, vamos lá. Ele ouviu dizer, né, da destruição de Atlântida. E ele conta essa destruição que lhe foi passada nas suas andanças. Não. Ele não se fala, o nome Atlântida foi criado por Platão. Ele ouve, sim, falar que em tempos recuados houve, né, um povo, né, em determinado lugar ali perto, que seria, né, no Estreito de Gibraltar, que foi acometido por um grande cataclismo. Esse cataclismo, como já dissemos, realmente aconteceu e foi ocasionado pela erupção do vulcão Tera, que, segundo os cientistas, equivaleu, essa erupção, à detonação de quase 800 bombas atômicas de Hiroshima. Aquelas mesmas de hidrogênio que foram lá, que caíram em Hiroshima e em Nagasaki na Segunda Guerra Mundial, pois é, multiplique isso por 800. Tanto é que as cinzas da erupção vulcânica foram vistas, eu mostrei até um esquema para vocês no nossa última postagem aqui no YouTube, né, num vídeo que nós fizemos em cima de um áudio, nós mostramos lá, né, um esquema mostrando que as cinzas chegaram até a China. Tal o tamanho, né, tal a magnitude dessa erupção vulcânica do vulcão Tera. Então, ele, na verdade, não ouve falar que houve a Atlântida, que existe um povo Atlante. Não. Ele sabe apenas do cataclismo e depois cria essa história, apelidando o povo de Atlante e a tal terra de Atlântida. Então, vamos lá. Então, a doutora Marlene Nobre, que Deus a tenha, que esteja em bom lugar, estava completamente desinformada a esse respeito. Espero que no mundo espiritual ela tenha acesso à informação verdadeira. Vamos lá. Pois bem, um dos caravaneiros perguntou a Emmanuel: foi de fato há 37 mil anos que submergiu a Atlântida? Chico Xavier responde sob a orientação de Emmanuel. Diz nosso amigo espiritual que o cálculo é aproximadamente certo, considerando-se que as últimas ilhas que guardavam os remanescentes da civilização atlântica submergiram mais ou menos há 9.000 ou 10.000 anos atrás, antes da Grécia de Sócrates. Lembrando, pessoal, que quando Platão fala
da submersão se dá em função de alguma coisa realmente que faz sentido. Porque a erupção do vulcão Tera ocasionou um maremoto. Né? Outro dia, por exemplo, outro dia não, né? Faz mais ou menos um ano, teve um vulcão, não sei se vocês acompanharam, na Espanha, que começou a expelir lava e tudo mais. Eles, inclusive, temiam que essa atividade vulcânica ocasionasse um tsunami que poderia chegar ao Brasil. Né? Então, aí só um exemplo, né, de como que é um fenômeno possível de acontecer. Então, quando se fala que essas comunidades, digamos assim, né, foi tragada pelos mares, não é porque houve uma submersão. Os minoicos, que é o povo que Platão, na verdade, se refere, né? Os minoicos foram tragados por uma grande onda, que é o tsunami. Né? Não é que a Terra cedeu para baixo, não. Foi a onda que os engoliu. É uma coisa completamente diferente uma da outra. Né? Então, perceba que o pouco entendimento faz com que surjam outras teses, outras descrições. Né? Começou-se a achar, não que aquele povo, os minoicos, teriam sido tragados pela onda ocasionada pelo maremoto, mas sim que a terra teria cedido para baixo e desaparecido. Não. Inclusive, há vestígios do povo minoico. Aquilo não foi capaz de destruir completamente. Há, inclusive, eu mostro, né, esses fotos, né, de escavações arqueológicas daquele que foi, né, o povo minoico, de onde viveu o povo minoico. Né? Então, não existe, mais uma vez, não existe essa coisa de continente inteiro submergir. Isso é impossível. Então, vamos lá. Quer dizer que Platão ouviu falar das últimas ilhas que haviam desaparecido 10 mil anos antes dele. Como é que nós podemos comentar essa mensagem de Emmanuel? É importante saber que todas as etapas pelas quais passou o nosso planeta nestes últimos 260 mil anos sofreu grandes transformações com o desaparecimento, a cada 28 mil anos, de 4 grandes civilizações, sendo as duas últimas a lemuriana e a atlântica. No presente momento, está em vias de sofrer novos cataclismos com o final de ciclo da grande raça ariana, encerrando mais um período de 28 mil anos. Vocês lembram, né? Vejam aí a total semelhança com a tese da teosofia. Né? Então, Edgar Armond viu em Emmanuel aquilo que ele já lia na teosofia, né? E achou, então, que aquilo ali fosse reflexo da verdade. Né? Então, realmente temos que investigar, né? Ver se realmente, se até mesmo, né? Não estou querendo aqui defender, mas a gente também tem que ver todos os lados. Ou essa mensagem dos caravaneiros jamais existiu, não que eu acredite nisso, mas, né, é uma possibilidade, é uma possibilidade na qual eu não acredito, né, porque isso saiu na revista da Boa Vontade, naquela época tinha uma grande tiragem, a gente fala revista, mas era um livrão, eu até tinha esse livro até pouco tempo, né, com capa dura e tudo, né? Então, se essa mensagem não ocorreu, teria havido aí algo que é difícil de acreditar que alguém
tenha feito, que é criar uma mensagem, né? E o Chico Xavier certamente falaria alguma coisa, bem provável que sim, né? Que alguém tivesse colocado uma mensagem como se fosse dele, né? Enfim, mas acreditamos que realmente essa comunicação tenha ocorrido sim, é o mais provável, e saiu todas essas coisas aí que nós estamos analisando. Então, vamos lá. Como se vê, aquilo que os maias disseram e que têm colocado no seu calendário é respaldado por Emmanuel. De fato, temos grandes transformações a cada 26 ou 28 mil anos. Quanto ao desaparecimento completo da Atlântida, o mentor fornece dados preciosos, confirmando que as últimas ilhas habitadas pelos remanescentes da grande civilização afundaram de vez há 9.000 ou 10.000 anos antes da Grécia de Sócrates. Portanto, corresponde a cerca de 12.500 anos dos nossos dias. Então, os últimos remanescentes da Atlântida se foram. No programa anterior dessa série, que começamos falando dos Mai, vimos que eles, os da civilização Mai, também consideravam os ciclos evolutivos, fixando-os em 26 mil anos, muito próximos dos 28 mil assinalados pelo benfeitor. Os maias afirmavam também que em 2012 estaria se encerrando o ciclo da civilização atual. A data não está errada, mas não será essa, porque a civilização presente ganhou 7 anos de sobrevida. Quer dizer, ganhou 7 anos a mais do que o previsto. Isso segundo informação de Chico Xavier. Bem, pessoal, não preciso nem comentar, né? Todos aqui temos a inteligência mais do que suficiente, né, de verificarmos a inteira falsidade disso tudo, né? Não é com prazer que nós dizemos isso. Vemos que boa parte do movimento espírita está acreditando nessa história de transição planetária, né? Nós, desde o primeiro momento, em relação a Ramatiz, já avisávamos, né? Já dizíamos lá, pessoal, não caia nessa, não tem nada de científico, não tem nada de doutrinário nessa história. São histórias repetidas já há muito tempo, várias pessoas já disseram coisas parecidas e isso nunca se cumpriu. Então, vocês estão vendo aí de onde que surgiu, né? Inclusive, ela afiançava que ia ser 2019, nós já estamos em 2023, já na metade, e nada disso aconteceu, né? Aí houve a pandemia, muita gente se assanhou, agora vai. A pandemia durou aí seus 2 anos, graças a Deus está mais que controlado, né? O vírus, claro, está por aí, nunca vai desaparecer, vírus não desaparecem, mas o pior já passou. Claro, tivemos mortes, realmente, não vamos dizer que não foi nada, obviamente que foi, né? Mas, graças a Deus, não atingiu os números que atingiu, por exemplo, a gripe espanhola e tantas outras epidemias e pandemias ocorridas anteriormente, que ceifaram um número muito maior de pessoas. Hoje nós, graças a Deus, já evoluímos, temos as vacinas, temos os tratamentos, os remédios, que, obviamente, contribuíram para que o número de mortes não fosse tão grande, né? Bem, então, encerramos aqui essa questão da doutora Marlene Nobre e vamos agora estudar, né, inteiramente, né, já que estamos aqui, né? Não vamos fazer o serviço pela metade, não. Se vocês tiverem paciência, a gente vai apresentar tudo tintim por tintim, mesmo que demore um pouquinho mais. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui, né,
essa tal mensagem atribuída a Emmanuel, né, onde os caravaneiros da LBV levaram lá suas perguntas, porque eles estavam assanhados sobre o conteúdo do livro chamado A Época de Conexão de Profecias, e que hoje se chama Mensagens do Astral de Ramatiz, né? O suposto espírito Ramatiz, através do suposto médium Hercílio Mais. Né? Nós aqui também tem outro programa, onde nós temos uma tese em relação a isso, mas não convém nos aprofundarmos disso agora. E vocês vão ver aqui, né, que essa mensagem se encontra exposta no site da editora do senhor Geraldo Lemos, que era o companheiro, né, assim, em relação ao livro, né, da Marlene Nobre, né, o coautor aí daquela obra, Não Será em 2012, né, em que eles afiançavam que, né, seria o ano fatídico. E ao final, aí é que entra a questão aí da ufologia, assim, né, porque o senhor Geraldo Lemos, como todos vocês sabem, né, não estamos aqui inventando nada, não estamos mentindo, gosta muito de atrelar a questão da ufologia à questão do final dos tempos, né? A questão da chamada transição planetária, que já foi transferida lá para 2057, porque houve uma nova data, né? Então, ela já fala que houve de 2012 para 2019 já ganhamos 7 anos e agora já ganhamos mais uns tantos até 2057, né? Então, eles ficam postergando aquilo indefinidamente, vai chegar em 2057, como dissemos anteriormente, provavelmente vai ter uma outra data, né? Assim vai ficar indefinidamente. Onde há, então, nós verificamos uma alusão ao livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, que também tem uma série de problemas, né? Assim como tem uma série de problemas o livro Mensagens do Astral, porque prevê essa mudança toda através da aproximação de um astro intruso, um planeta que viria de fora do nosso sistema solar, se aproximaria da Terra, verticalizando o eixo da Terra, do nosso planeta, e ceifando a vida de 2/3 da população. Inclusive, Atlântida iria ressurgir, que iriam surgir novos animais, nova fauna, nova flora, enfim, isso é uma modificação completa, e os poucos que sobrevivessem, os chamados direitistas do Cristo, que iriam herdar essa nova terra, né? E aqui, nessa mesma página, onde ele fala da mensagem de Emmanuel, ele insere aqui o livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, que, por si só, tem descrições físicas do planeta Marte que nada tem a ver com as descobertas da ciência, que viram que lá não tem bosque, não tem mar, não tem nada disso que Ramatiz teria dito nessa obra aí, né? A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Temos também estudos sobre essa obra aqui no canal. Então, vamos lá, ó. Vejam o que está escrito aqui, ó. Notícia: Emmanuel fala sobre a conexão de profecias. Os termos da mensagem obtida em Curitiba são de admirável conteúdo. A mensagem de elevado teor merece nossa mais ampla consideração. São 2 frases de Emmanuel elogiando o conteúdo do livro Mensagens do Astral. Então, isso é de uma gravidade tremenda. Então, vamos lá. Aí temos aqui, né, o que foi publicado na revista da LBV, né, lá pelos idos de 1954, 1955. Então, vamos lá. Logo que apareceram as primeiras publicações da conexão de profecias de Ramatiz, e perceba que a doutora Marlene Nobre em nenhum momento cita o Ramatiz, em nenhum momento nas lives do senhor Geraldo Lemos ele cita Ramatiz, porque ele sabe que as profecias, as previsões de Ramatiz já caíram praticamente toda em descrédito pela maioria dos espíritos. Tanto é que quase ninguém mais fala sobre isso. Mas como ele quer reviver isso, então vamos esconder o Ramatiz aqui um pouquinho, né? Porque senão nossa nova tese aí de transição planetária
vai cair por terra, também vai cair em descrédito. Fomos a Pedro Leopoldo, a fim de ouvir a palavra autorizada de Emmanuel, através daquele aparelho maravilhoso que é Francisco Cândido Xavier. Isso porque o que era dito pelo espírito de Ramatiz parecia-nos perfeitamente lógico. Eram da LBV, claro, estava referendando a tese, né, deles mesmos, do senhor Alcírio Zaru, de que até 2000 não passaria. Mas como constituía novidade, não queríamos aceitar de pronto algo que não passasse pelo crivo de várias manifestações mediúnicas, através de diversos aparelhos. Ora, você consultar apenas um médium e um espírito não é consultar diversos aparelhos. Então, já começa por aí. Dessa forma, munidos do aparelho de gravação em fita, fomos atendidos gentilmente pelo médium, que respondeu às perguntas que fazíamos, repetindo as palavras da resposta que eram ditadas por Emmanuel. A gravação foi feita no dia 5 de janeiro de 1954. Conservamos até hoje o rolo gravado em nosso poder. Eu não sei onde está esse rolo aí de fita. Então, vamos lá. Pergunta. A primeira pergunta já é sobre a questão que envolve Atlântida, porque essa personagem aí, chamado Antúlio, seria um indivíduo que teria sido um líder em Atlântida. Então, percebe que há tudo dentro do pacote. Então, podemos ter alguns informes a respeito de Antúlio. E o Chico Xavier diz: vejo aqui nosso diretor espiritual, Emmanuel, que nos diz que o estudo acerca da personalidade de Antúlio exigiria minudências relacionadas com a história, no espaço e no tempo, que de imediato não podemos realizar. Perceba que em nenhum momento ele nega a existência desse Antúlio, porque, ao nosso ver, se não houve Atlântida, não pode ter havido Antúlio. De modo que tão somente pode afiançar-nos que se trata de uma entidade de elevada hierarquia no plano espiritual. Está piorando a história. Vamos dizer, um assessor ou um daqueles assessores que servem nos trabalhos de execução do plano divino, confiado a nosso Senhor Jesus Cristo, que é um termo, né, uma maneira de tratar Jesus bem do rustanismo, né? Para a realização do progresso na Terra em geral. Esclarece nosso amigo que Jesus Cristo, como governador de nosso mundo no sistema solar, conta naturalmente com grandes instrutores para a evolução física e para a evolução espiritual na organização planetária. E subordinados a esses ministros para o progresso da matéria e do espírito, no plano que nós habitamos presentemente, conta ele com uma assembleia de múltiplos instrutores de variadas condições que lhe obedecem às ordens e às instruções, numa esfera cuja elevação de momento escapa à nossa possibilidade de apreciação. Antúlio forma no quadro desses elevados servidores. Novamente, Antúlio é uma personagem citada por Ramatiz, que seria um líder na mitológica Atlântida. Tirem aí suas próprias conclusões. Pergunta: que pode o irmão dizer-nos a respeito do astro que se avizinha, segundo a predição de Ramatiz, o chamado astro intruso, planeta Chupão, o Hercólogos, planeta X, enfim, tantos outros nomes aí que, inclusive, né, fizemos um estudo a respeito recentemente. Chico Xavier: esclarece nosso orientador espiritual que o assunto alusivo à aproximação de um planeta ou de planetas da zona, ou melhor, da aura da Terra, deve naturalmente basear-se em estudos científicos que possam saciar a curiosidade construtiva das novas gerações renascentes no mundo. O problema, nesse modo, envolve acurados exames, com a colaboração da ciência e da observação de nossos dias. Até aí está perfeito, só que ele em nenhum momento nega a existência desse astro. Razão por que pede ele que não nos detenhamos na expressão física dos acontecimentos que se avizinham para marcar maiores acontecimentos. Então, de certa forma, ele está referendando que acontecimentos se avizinham. Né? Então, isso realmente é muito preocupante. Acontecimentos esses de natureza espetacular na transformação do plano que estamos estagiando no presente século. Então, a tônica é a mesma. Ele não, em nenhum momento diz que o planeta não exista, ele só diz que nós temos que esperar a ciência entrar em mais detalhes e ainda confirma os efeitos, né, da aproximação desse astro aqui na Terra.
Afirma nosso amigo que o progresso da ótica e das ciências matemáticas serão portadoras naturalmente de ilações e conclusões da mais alta importância para nossos destinos no futuro próximo. Até hoje, embora os ufólogos adorem dizer isso, né? Até hoje não foi visto, avistado, observado nenhum astro intruso se aproximando do planeta Terra e, enfim, né? O que nós temos aí são pessoas que gostam de criar notícias. Ah, a NASA descobriu um planeta. Não, tem NASA nenhuma, não tem confirmação nenhuma disso. Tá? É só, a gente tem que sempre ir para a gente verificar se alguma coisa é verdadeira. Ah, a NASA falou? Então vamos lá no site da NASA e vamos ver se ela falou mesmo. E de todas as vezes em que nós fomos no site da NASA, não tinha nada lá. Pergunta, pode Emanuel dizer-nos algo a respeito da verticalização do eixo da Terra e das transformações que essa sofrerá segundo Ramatiz? Vamos ver agora. Afirma nosso orientador espiritual que não podemos esquecer que a Terra, em sua constituição física propriamente considerada, possui seus grandes períodos de atividade e de repouso. Isso a doutora Marlene Nobre disse lá. Cada período de atividade, cada período de repouso da matéria planetária, que hoje representa o alicerce de nossa morada temporária, pode ser calculado cada um em 260 mil anos, que é o Manvantara, né, dos hinduístas, que foi também abraçado pela teosofia. Atravessando o período de repouso na matéria terrestre, a vida se reorganiza, enxameando de novo nos vários departamentos do planeta. É como se, assim, a raça humana tivesse surgido e desaparecido, surgido e desaparecido. Isso não tem qualquer embasamento hoje na ciência. Representando, assim, novos caminhos para a evolução das almas. Assim sendo os grandes instrutores da humanidade nos planos superiores consideram que desses 260 mil anos de atividade, 60 a 64 mil são empregados na reorganização dos pródromos da vida organizada. Não sabemos bem o que ele quis dizer com isso. Logo em seguida, surge o desenvolvimento das grandes raças. As raças lá da Helena Blavatsky. Lemúria, né? Raça Atlante, raça ariana, etc., etc. Que, como grandes quadros, enfeixam assuntos e serviços que dizem respeito à evolução do espírito domiciliado na Terra. Assim, depois desses 60 a 64 mil anos de reorganização da nossa casa planetária, temos sempre grandes transformações de 28 em 28 mil anos. Também não encontramos nada que possa realmente dizer que a cada 28 mil anos houve uma transformação assim tão grande na face do planeta. Tanto é que a raça humana existe há muito mais tempo que isso e está aí, né, prosseguiu com sua caminhada evolutiva, digamos assim, as suas transformações para chegarmos, né, à atual condição, nossa espécie, que é Homo sapiens sapiens. Depois do período dos 64 mil anos, tivemos duas raças da Terra, cujos traços se perderam por causa do seu primitivismo. Essa é a parte que a doutora Marlene Nobre cita. Logo em seguida, podemos considerar a grande raça lemuriana, como portadora de uma inteligência algo mais avançada. Eles punham ovos. Avançadíssima, né? Vocês lembram, né, o que a Blavatsky disse sobre isso. Detentora de valores mais altos nos domínios do espírito. Lembrando o seguinte, que essa história de Lemúria surgiu como uma tese científica e a Blavatsky pegou isso e começou a fantasiar a respeito. Nós já falamos sobre isso. Após a raça lemuriana, em seguida os 28 mil anos de trabalho lemuriano propriamente considerado, chegamos ao grande período da raça Atlântida. Tem um erro aqui crasso, né? O nome da raça não é raça Atlântida, é raça Atlante. Né? Em outros 28 mil anos de grandes trabalhos, no qual a inteligência do mundo se elevou de maneira considerável. Achamos-nos agora nos últimos períodos da grande raça ariana. Podemos considerar essas raças como grandes ciclos de serviço. Isso aqui é teosofia pura, pessoal. Isso é teosofia pura. Se apresentar isso para um cientista, para um geólogo, para um antropólogo, gente, eles vão rir na nossa cara. Isso é da área deles. Nós não podemos pretender sabermos mais que isso, especialistas nessa área. E nós estamos falando de ciências naturais, baseadas na biologia, na química. Todas essas ciências são
utilizadas por esses pesquisadores, paleontólogos, né? Enfim, várias ciências são utilizadas, vários ramos de estudo são utilizados, e não há nada que lembre alguma coisa parecida com isso daí. Em que somos chamados de 1000 modos diferentes, blá, 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 blá. Vamos lá, vamos dar uma adiantada aqui. Assim, considerando, será mais significativo e mais acertado para nós, venhamos a estudar a transformação atual da Terra sob um ponto de vista moral, para que o serviço espiritual, confiado às nossas mãos e aos nossos esforços, não se perca em considerações que podem sofrer grandes alterações, grandes desvios, porque o serviço interpretativo da filosofia está, invariavelmente, subordinado ao pensamento divino, cuja grandeza não podemos perscrutar. Aqui parece que teve um pouco mais de sensatez, né, nesse comentário. Cabe-nos, então, sentir mais ainda reconhecer que os fenômenos da vida moderna, as modificações que nosso habitat terreal vem apresentando, nos indicam a vizinhança de atividades renovadoras de considerável extensão. Também não vemos a confirmação disso daí, né? O que nós temos realmente, inclusive alguns estudiosos da área dizem que realmente, às vezes, por exemplo, um dos fenômenos pela qual a Terra passa de tempos em tempos é a era chamada era glacial, a era do gelo, né? Então, a Terra, né, ela sofre essas variações que podem, inclusive, ser de uma diminuição drástica da temperatura do planeta, como também um aumento da temperatura. É por isso que alguns acham que o aumento gradativo da temperatura do nosso planeta nem seja em função da emissão de gases poluentes, né, do chamado efeito estufa, seja um movimento, um fenômeno natural do planeta, que sofre processos de aquecimento e resfriamento de tempos em tempos. E aí entra aqui, ó, daí esse afluxo de revelações da vida extraterrestre, incidindo sobre as cogitações dos homens, esses apelos reiterados do mundo dos espíritos, essa manifestação ostensiva daqueles que supostamente mortos na Terra são vivos na eternidade. Até aí tudo bem. Companheiros dos homens e outras faixas vibratórias do campo em que a humanidade evolui. Toda essa eclosão de notícias, de mensagens, de avisos da vida espiritual devem significar para o homem domiciliado na Terra do presente século a urgência do aproveitamento das lições de Jesus. Elas devem ser apreciadas em si mesmas e examinadas igualmente no exemplo e no ensinamento de todos aqueles que, em variados setores culturais, políticos, filosóficos do mundo, lhe traduzem a vontade divina que, na essência, é sempre a nossa jornada para o supremo bem. Vejam, pessoal, é aquilo, né, que um espírito, ele é capaz de falar coisas plenamente aceitáveis, ao mesmo tempo que também é capaz, numa mesma mensagem, falar outras que não são plenamente aceitáveis, muito pelo contrário, né? Porque são espíritos ainda não suficientemente evoluídos, não suficientemente adiantados, e que têm as suas ideias, têm as suas opiniões, né? Só que o que nos preocupa é que a semelhança, né, dessa mensagem do Emmanuel com o que o Ramatiz diz no livro Mensagens do Astral, profecias que não se cumpriram, né, que inclusive também fala que a Atlântida ia ressurgir do mar, coisa que é repetida no livro Os Exilados da Capela, que, na verdade, eu já expliquei isso para vocês, já demonstrei isso para vocês, são todas profecias do sensitivo americano Edgar Cayce, no qual Hercílio Mais e Edgar Armond eram admiradores. Então, essa mensagem aqui está super estranha, porque quando a gente começa, quando a gente sabe da origem disso, a gente vê, né, que é algo assim que a gente tem que ficar realmente muito, mas muito mesmo de pé, com o pé atrás. Os termos da comunicação obtida em Curitiba, aí ele fala, né, da conexão de profecias de Ramatiz, vejam bem, são de admirável conteúdo para a nossa inteligência, de vez que realmente todos os fatos alusivos à evolução da Terra, todos, vejam bem, e referentes a
todos os eventos que se relacionam com a nossa peregrinação para a vida mais alta estão naturalmente planificados para aqueles ministros do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, de acordo com ele, estabelece programa de ação para a coletividade planetária, de modo a facilitar os voos para a divina ascensão. Então, ele sai ali um pouquinho pela culatra, mas elogia o conteúdo do livro A Conexão de Profecias de Ramatiz. Vamos lá. Estou lendo um pouquinho rápido para a gente tentar adiantar o mais rápido. Embora, porém, essa mensagem, por isso mesmo, seja digna do nosso melhor apreço, contudo, na experiência do companheiro mais velho, recomenda-nos nosso orientador espiritual, isso que ele está falando é o Chico Xavier, referindo-se a Emmanuel, um interesse mais efetivo pela fixação de valores morais em nossa personalidade terrena, de conformidade com os padrões estabelecidos no Evangelho de nosso Divino Mestre. Porque para a nossa inteligência, os fenômenos renovadores da existência que nos cercam têm qualquer coisa de sensacional, de surpreendente. Nosso coração deve inclinar-se humilde diante da majestade do Senhor, que nos concede tantas oportunidades de trabalho em nós mesmos, trabalho condizente com a nossa própria melhoria para a vida superior, exigindo por isso de nós mesmos, a revelação de grandes acontecimentos por vindouros, novo soerguimento íntimo, novo modo de ser, a fim de que estejamos realmente habilitados a enfrentar valorosamente as lutas que se avizinham de nós. É claro, nós sabemos que o planeta Terra, o nosso mundo, tem muito a progredir. Kardec fala no livro A Gênese das lutas, né, inclusive ideológicas, que ocorreriam ao longo da história e que faziam parte desse processo, né, de progressão da humanidade terrena, né? Isso está perfeitamente doutrinário, porque a Gênese fala sobre isso, né? O livro A Gênese é de Allan Kardec. E preparados para desfrutar a nova era, que, qual bonança depois da tempestade, felicitará nossos ciclos evolutivos. Será, todavia, muito importante encarecer que não devemos reclamar do terceiro milênio uma transformação absolutamente radical nos processos que caracterizam, por enquanto, a nossa vida terrestre. Aí é a primeira vez onde a gente vê Emmanuel discordando, né, do que está no livro Conexão de Profecias, que depois se virou Mensagens do Astral, onde Ramatiz diz, ou Hercílio Mais diz, que essa aproximação do astro intruso, né, alcançaria o seu ápice em 1999. E aqui Emmanuel está falando que nós não devemos esperar uma transformação radical para o terceiro milênio. E aqui ele diz, o prazo de 47 anos é diminuto para sanar os desequilíbrios morais de tantos séculos. Ora, isso também, essa posição do Emmanuel, de certa forma, colide com a posição do senhor Geraldo Lemos e a posição que tinha a Marlene Nobre. Porque se 47 anos para Emmanuel era um prazo muito pequeno para sanar todos os desequilíbrios morais, né? Por que alguns poucos anos depois ia fazer assim tanta diferença? Perceba que eles estão em 1955, mais ou menos, e fala do prazo de 47 anos. Então, daria lá por volta do ano 2000, certo? Qual é a diferença de 2000 para 2019? Assim, é um tempo assim tão extenso? Então, essa parte aí do Emmanuel está desmentindo, inclusive, a própria tese aventada pelo senhor Geraldo Lemos e a doutora Marlene Nobre, em que o nosso campo coletivo e individual adquiriu tantos débitos diante da sabedoria e diante do amor, que incessantemente apelam para a nossa alma no sentido de levantarmos para um clima mais aprimorado da existência. Concordamos plenamente. É o que nós... É a nossa particular visão, né? Que é um tempo, achar que vai ser 2057 também é um tempo muito exíguo para que nós esperemos uma transformação tão grande, tão acentuada assim, né, da humanidade. E aí ele começa a dizer aqui, não podemos esquecer que grandes imensidades territoriais na América, na África e na Ásia nos desafiam a capacidade de trabalho.
Não podemos olvidar também que a Europa, superalfabetizada, se encontra num karma de débitos clamorosos à frente da lei, em dolorosa expectação para o reajuste moral que lhe é necessário. Está fazendo uma previsão catastrófica em relação à Europa. É por isso que talvez o senhor Geraldo Lemos esteja falando que os europeus e enfim, os norte-americanos vão invadir em determinado momento o Brasil e, inclusive, separando-o em várias regiões. Aqui mesmo no Brasil, diz Chico Xavier, né, segundo Emmanuel, né, numa nação com a capacidade de asilar 900 milhões de habitantes, em 400 e alguns anos de evolução, mal estamos os espíritos encarnados na Terra, em que temos a bênção de aprender ou recapitular a lição do Evangelho, mal estamos passando das faixas litorâneas. Hoje o Brasil tem uma população muito maior que naquela época. Naquela época tinha lá os seus 70, 80 milhões, hoje nós temos 210, se não me engano, 220 milhões. E serviços imensos esperam por nossas almas no futuro próximo. E se é verdade que devemos aguardar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, termo muito empregado pelos justanguistas, condições mais favoráveis para a estabilização da saúde humana por acesso mais fácil às fontes da ciência. Realmente, tivemos muita evolução, né, de alguns anos para cá. Se nos compete a obrigação de esperar o melhor para o dia de amanhã, cabe-nos igualmente o dever de não olvidar que, juntos desses direitos, responsabilidades constringentes contam conosco para que o mundo possa efetivamente atender ao programa divino através não somente da superestrutura do pensamento científico, que é hoje um teto brilhante para o serviço de inteligência no mundo, mas também através de nossos corações chamados a plasmar uma vida que seja realmente digna de ser vivida. Bem, vamos dar uma adiantadinha aqui rápida, né? Bem, ali não fala muita coisa, vamos aqui a mais uma pergunta. Depois vocês vão ter todo o tempo, né, para ler, vou até colocar, inclusive, para vocês aí, não sei se vai adiantar muita coisa, né, mas é fácil de achar o endereço onde está essa mensagem. Então, vamos adiantar aqui para não ficar muito longo. Pergunta: foi de fato há 37 mil anos que submergiu a Atlântida? Diz nosso amigo Emmanuel, isso foi, né, lido pela dona Marina Nobre, que o cálculo é aproximadamente certo, considerando que as últimas ilhas que guardavam remanescentes da civilização Atlântida, errado novamente, submergiram mais ou menos 9 a 10 mil anos antes da Grécia de Sócrates. Pergunta: acha nosso irmão que a mensagem de Ramatiz deva ser divulgada com amplitude? Que ele responde: diz nosso orientador que a mensagem é de elevado teor. E todo trabalho organizado com respeito, com carinho, com a dignidade, dentro dos quais essa mensagem se apresenta, merece a nossa ampla consideração, de vez que todos nós, em todos os setores, somos estudiosos que devemos permutar as nossas experiências e as nossas conclusões para a assimilação do progresso com mais facilidade em favor de nós mesmos. Não preciso nem dizer, né, qual é a minha posição sobre isso, uma vez que lendo, estudando e analisando o livro Mensagens do Astral, vimos que absolutamente nenhuma daquelas previsões, nenhuma daquela descrição que ele ali dá sobre o futuro da Terra se confirmou até hoje, inclusive as próprias datas, né? Bem, está aqui, eles depois mostram a mensagem, como é que ficou estampada no livro lá da LBV, né? E aqui, ó, departamento do livro da LBV. E aí depois, então vou aqui ler aqui, ó, essa parte aqui, olha, onde eles falam sobre a questão da vida no planeta Marte e os discos voadores, né? E aí, nesse segundo parágrafo, é que eles ligam as coisas, olha. Quanto à vida da humanidade marciana, são relatados em capítulos especiais todos os aspectos dos problemas coletivos, tais como noivado, casamento, família, infância, religião, cinematografia, tem cinema em Marte, em quarta dimensão, as aves, ó, mundo físico, pessoal. Né? Não tem nada a ver com descrição de mundo espiritual, mundo etéreo, nada disso.
A Matiz é bem clara em descrever Marte enquanto mundo físico, tanto é que ele diz que quando a ótica se desenvolvesse, os telescópios se desenvolvessem, que essas informações seriam todas aí confirmadas pelos astrônomos, enfim, pelos cientistas. Então, lá, as aves, as flores, alimentação, fruticultura, edificações e residências, energia motriz, a indústria e o comércio marciano, sistema de governo, diversos outros problemas que dizem respeito aos destinos da nossa humanidade, encarados à luz das profecias bíblicas quanto ao juízo final antes do ano 2000, aqui, ó. Aquilo que nós falamos, que destruirá a civilização do anticristo, mesmo arquétipo, né, da destruição para a reconstrução, e propiciará o advento da raça dourada do terceiro milênio, formadora da nova humanidade, cuja vida particular e social será regida pelos ditadores da lei crística. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A obra Vida no Planeta Marte e os Exploradores será traduzida em inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Departamento do livro da LBV e aquilo que eu já mostrei para vocês aqui. Enviado por Geraldo Lemos, Linha de Luz Editora, Revista da Boa Vontade, número 4, outubro de 1956, páginas 42 e 44, a 60, né? 24 de 4 de 2019. Então, tá aí, pessoal. Bem, vamos ver o que vocês estão nos dizendo aqui. Espero, né, não ter sido muito cansativo, mas para a gente ser bem, assim, fiel, né, ao texto inteiro. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário aqui? Deixa eu ver aqui. Claro, né, pessoal? Vai sempre aparecer os defensores, porque essas ideias, minha gente, está sendo difundida já há muito tempo. Eles só vão mudando um pouco da história quando veem que a profecia não deu certo. Quando eles veem que tem um furo, eles esquecem o furo e ficam só com a outra parte que sempre é empurrada para um futuro mais ou menos distante. Quando surgiu essa questão de não será em 2019, foi lá em 2009, 2010, que começou essa história da profecia maia e esses místicos aí aproveitando, entre eles o tal do Malcum, né, a qual a dona doutora Marlene Nobre deu total prestígio, inclusive entrevistando para o jornal Folha Espírita. E aí eles se defrontam com essa mensagem atribuída a Emmanuel na revista da LBV e dizem, não, meu amigo, não vai ser em 2012, vai ser em 2019. Aí passa 2019, nada disso acontece. Aí eles já criaram essa história também baseada em Emmanuel, que houve uma espécie de reunião dos grandes do mundo espiritual e deram mais um tempo para a humanidade. Agora, 2057. Então, pessoal, infelizmente, o nosso movimento espírita, por se afastar das bases da codificação, dos livros fundamentais do espiritismo, tem divulgado e tem sido abraçado por outras coisas. Isso não é espiritismo. Isso já é uma outra coisa, é uma outra religião, uma outra doutrina, é uma outra série de ideias que está muito mais próxima lá das loucuras da teosofia, não tem outro nome, né? Porque é uma fantasia só aquilo ali, tido como realidade. É tirado de livros de realismo fantástico. Inclusive, vou mostrar aqui uma coisa para vocês, ó. Mas aqui que eu separei aqui. Deixa eu ver aqui. Então, aqui já vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse é o esquema, né, da teosofia, ó. Perceba que o nome do site é Teosofia Científica. Então, eles acham que isso é ciência. Então, tá aqui, ó, mostrando para vocês, ó.
10 mil anos antes de Cristo, Homo sapiens sapiens. Eles tentam, claro, né? Agora a ciência se desenvolveu, eles vão pegando as coisas que interessam, né? Ó, raça lemuriana, raça atlante, raça ariana, raça americana, raça hiperbórea, raça antípoda. E aí, ó, 24 mil anos de Cristo, ó, mais ou menos batendo com o Emanuel, né? Cadê? Emanuel aqui repete isso tudo, né? Os maias lá e tudo mais, né? Então tá aí, ó. A quarta ronda planetária, aquilo que eu já li para vocês, tá aqui. Vamos lá, deixa eu ver mais o que eu tenho para mostrar para vocês. Bem, lembrando, né? Agora vamos ver rapidamente aqui, para chegarmos aqui aos nossos finalmente, né? Sobre o que diz, tiramos aqui de um site, né? Para que fique escrito por alguém da área. Vou mostrar aqui para vocês. Qual é, então, só para relembrarmos, né? Qual é a teoria predominante, essa, sim, com todo o embasamento teórico, embasamento técnico, né? E tudo mais, né? Todas os fósseis, as ossadas, né? O que a arqueologia já pôde nos mostrar, que é justamente, né, o surgimento do ser humano e os períodos pré-históricos. Inclusive, contou com a participação de alguém que era um simpatizante muito forte do espiritismo, que era o Russell Wallace, né? Que, inclusive, vai ser mencionado aqui, ó. Por uma questão de justiça histórica, não se pode deixar de mencionar que o também inglês Alfred Russel Wallace havia chegado às mesmas conclusões de Darwin, e exatamente na mesma época, né? Então, fala aqui das origens das espécies, os primatas, os primeiros primatas, né? A espécie de primata com características mais próximas da espécie humana, que se tem notícia, é o Ramapithecus, que existiu há 13 milhões de anos. Foi sucedida pelo Australopithecus, cerca de 4 milhões de anos atrás, contemporâneo do Homo habilis, surgido há aproximadamente 2,3 milhões de anos. Há cerca de 1,5 milhão de anos, tendo predominado o gênero Homo sobre o Pithecus, a espécie do Homo erectus floresceu, com postura e dimensões do cérebro próximas das do homem atual. Então, nós vemos aí, né, as modificações lentas e gradativas ocorridas no próprio corpo humano, né, que culminou, obviamente, com o que nós temos hoje. Dessa espécie, os 2 exemplares mais célebres foram aqueles descobertos em 1891 por Eugène Dubois, em Java, batizado Pithecanthropo de Java, e o que foi achado em Pequim, China, conhecido como Sinanthropo pequinense. Acreditava-se que o local de origem do Homo erectus tenha sido a África, acredita-se, aliás, né? Acredita-se que o local de origem do Homo erectus tenha sido a África centro-oriental. Inclusive, há estudos genéticos que comprovam isso, que a Eva mitocondrial tem da África, né? De onde ele teria saído, por razões desconhecidas, para povoar o mundo. Claro, o homem era nômade, né? Então ele ia, né? Ele não ficava parado. Então eles chegaram lá ao norte da África e depois conseguiram, né, uma passagem para chegar na Ásia e na Europa. Dizendo aqui, ó, chegando primeiramente à Ásia e à Europa. Mas sobre essa expansão, como também a respeito de sua chegada ao continente americano, os estudiosos possuem muitas dúvidas e poucas certezas. A princípio, o que se tem é que eles foram indo ao norte e fizeram lá o caminho até chegar nas Américas, né, percorrendo ali o que seria o Alasca e o Canadá, chegando então ao continente americano. E aqui, o Homo sapiens, surgido entre 400 mil e 100 mil anos atrás, é de um dos últimos elos da corrente da espécie a qual todos nós pertencemos. Então, não tem nessa história nenhuma de raça lemuriana, raça atlântida, raça ariana. Isso tudo é criação, invenção, tentativa de explicação de como surgiu a humanidade, né? E da senhora Helena Blavatsky.
Suas origens ainda não estão totalmente explicadas. Uma das teorias afirma que os seres humanos modernos, Homo sapiens sapiens, inclusive nós citamos hoje, evoluíram ao mesmo tempo a partir de populações primitivas da África, Ásia e Europa, misturando-se uns aos outros geneticamente. Nós colocamos esse texto aqui porque ele está bem fácil de entender, mas há uma série de outros artigos científicos, mas aí ficaria um pouquinho mais longo e mais difícil de entender. Esse aqui está bem, assim, didático. Segundo os defensores dessa corrente, isso se justifica pelo fato de que, em determinadas regiões, populações humanas modernas possuem algumas estruturas anatômicas semelhantes a populações de Homo erectus que ali viveram no passado. Uma outra hipótese sustenta que uma pequena população relativamente isolada de seres humanos primitivos da África evoluiu até o Homo sapiens moderno e de lá se espalhou pela Europa, Ásia e restante do continente africano, desalojando as populações humanas primitivas que encontravam em seu caminho. Os cientistas defendem suas ideias, olha aí, ó, baseando-se na análise do DNA de células de seres humanos de diferentes localidades do planeta. Eu mesmo fiz esse teste aí, coincidência, tá, pessoal? Do Genera, e lá explica, inclusive, dos meus antepassados, remontando, inclusive, até a Eva mitocondrial. Quem quiser pesquisar melhor sobre a Eva mitocondrial, pode colocar no Google aí, que vão encontrar várias informações interessantes. Não fala nada, né, de origem atlante, lemuriana, não tem absolutamente nada com isso. Independente de qual teoria seja correta, se é que alguma delas está, o fato é que os mais antigos fósseis já encontrados de seres humanos modernos datam de 130 mil anos e foram localizados na África. Então, não foram na Lemúria, como dizia Blavatsky, que foi repetido aí pela doutora Marlene Nobre, Emanuel e outros. E de todas as espécies, o Homo sapiens sapiens foi a única que se espalhou e conquistou os 5 continentes do nosso planeta. Bem, deixa então tirar aqui. Bem, pessoal, então chegamos aí ao fim do nosso estudo de hoje. Vamos ver aqui novamente o que vocês têm a dizer. Estela Nunes aqui nos lembrando o seguinte, realmente, quando nos colocamos na posição de palestrantes, né, divulgadores da doutrina, poderia dizer também, temos muita responsabilidade no que falamos. Exato, não é sair repetindo isso só porque o Espírito falou, seja ele quem for. A mania do nosso movimento espírita é Emanuel disse, André Luiz disse, fulano disse, pronto, aquilo ninguém pesquisa. Ninguém coloca aquilo ali em confronto com as informações que se tem. Então, isso não é fé raciocinada, pessoal, isso é igrejismo. Eu não sei nem o nome exatamente que se pode dar a isso, é tudo, menos postura espírita. Infelizmente, isso tem dominado o nosso movimento espírita. Deixa eu ver aqui. Bem, vocês estão conversando aí, né? Temos aqui o nosso amigo, né, que é chegado aqui numa religião orientalista, pelo jeito, um simpatizante, nós respeitamos, né? Já viu o irmão julgando as pessoas de outros canais, isso é ficção. Não sei a quem ele está se falando, mas, enfim, né? De mim é que não é, né? Mas, obviamente, que se eu verificar alguma coisa que seja absurdo, vou lá dar a minha opinião, vou dizer que sim, que é ficção, como é ficção. Tudo isso aí que foi dito, né? Que está contido no livro Conexão de Profecias, nessa mensagem do Emanuel, realmente é ficção, né? Porque não tem nenhum embasamento na realidade. Vamos ver aqui. E é sempre a mesma história, né, pessoal? Quando a gente vem mostrando, né, esse outro lado, sempre se tem essa tendência de dizer, está perseguindo, é intolerante, é inquisidor, porque falta argumento. Por que essas pessoas que acham que a gente está errado, então não venha debater? Não precisa vir aqui no canal, seriam até bem-vindos, mas por que não demonstram? Não tá. Vão provar que o Emanuel estava certo,
que o livro do Mensagem do Astral, Conexão de Profecias, estava certo. Pronto! Eu me convenceria na hora e pediria perdão e, inclusive, começaria a ajudar os irmãos a divulgar isso daí. Mas o que se tem é absolutamente nenhuma comprovação. Nem na doutrina espírita, né? Porque a gente não encontra nada dessas informações sensacionalistas na doutrina espírita, e nem na ciência. E Kardec nos diz, sigam a ciência daquilo que seja da alçada dela. Nós estamos falando aqui de formação da raça humana, da espécie humana, melhor dizendo. Isso não é nem da alçada do espiritismo, é da alçada da ciência. Então, estamos diante de teses de espíritos. E a gente sabe que não é porque é espírito possui todo o conhecimento, possui a sabedoria universal. É o próprio espiritismo que nos diz isso. Mas, infelizmente, temos um grande número de pessoas fanatizadas que acham que tudo que vem do mundo espiritual nós temos que dar amém. E não é assim que se faz espiritismo. Aliás, não se faz ciência, não se faz nada com essa postura. Você sempre tem que estudar, analisar, comparar, confrontar. Isso é o que o Kardec dizia. Só que o movimento espírita não diz isso, não faz isso. Simplesmente diz, está na obra mediúnica tal, então essa é a verdade incontestável. É assim. Isso é fé raciocinada ou é fanatismo religioso? Que a gente, como eu sempre digo, a gente vive criticando, né, os espíritos, nós espíritos, vivemos criticando os dogmáticos cristãos. Nós estamos fazendo a mesma coisa, só substituindo por vezes, né? Vamos ver aqui. Vladimir Cabral, né, que também está aqui presente, dizendo que chegou um pouquinho atrasado, vai ver depois. Vamos ver aqui. Fernanda Linhares dizendo aqui, ó, o movimento espírita está contaminado com essas falácias. Então, essa questão de transição planetária, pessoal, simplesmente eu não consigo ver qualquer indício de que essa tese seja verdadeira, né? Pelos motivos que eu já expus aqui. Claro que cremos que o nosso mundo há de se tornar um mundo melhor. Algum dia, consideramos que esteja ainda muito longe, nós progrediremos, né, ao estágio de mundo em regeneração. Nisso nós concordamos. O problema é quando e como. Então, não é uma concordância completa, né? Essas pessoas estão criando teses em cima de algo que o Espiritismo efetivamente diz. Está lá no livro A Gênese de Allan Kardec. Só que estão criando uma série de teses sobre o como e quando. E aí é que está o problema, né? Sheila Siqueira dizendo excelentes esclarecimentos. Arthur, gratidão. Vamos ver aqui. Que mais comentários? São muitos comentários, né? Então a gente está. Arthur, você pode deixar o link da Marlene Nobre? Claro, claro. Bem, é fácil de achar. Eu vou deixar o link, né, na descrição depois, mas está fácil de achar no YouTube. Está lá Marlene Nobre 2019. É um dos primeiros que aparece, tá? Mas eu vou deixar sem problema nenhum, para que vocês possam assistir tudo. Tá? Eu passei aqui 10 minutos, né? Não vai... o que ela vai falar depois não vai, em nenhum momento, contra aquilo que ela falou no início, tá? Então, novamente, pessoal, aqui não é nenhuma caça às bruxas, não, simplesmente colocando as coisas como elas são. Nós temos que ter amor à verdade, não temos que ter amor... Claro, amor às pessoas, mas não amor incondicional ao que elas dizem. Nós temos que ter amor à verdade. Uma coisa é a opinião de alguém, que a gente vai respeitar naturalmente, mas não quer dizer que nós tenhamos que concordar. Não existe isso, essa obrigação de nós concordarmos com tudo. Tá? Isso não é fé raciocinada, isso não é postura. Né? Temos o direito de discordar, obviamente, desde que tragamos e mostremos o porquê da nossa discordância. Não, nós estamos aqui discordando por discordar. Nós estamos demonstrando,
por A mais B que essas teses são errôneas. Nada mais além disso, né? Shirley Siqueira dizendo o seguinte: a evolução se compraz através da melhor verdade estabelecida, e essa verdade não pode ter alicerce em teorias infundadas, exatamente, sem raciocínio lógico. E nos fatos, né? Não tem nenhum fato que corrobore isso daí. E a Célia Luzes, né, que falou lá de Dallas, diz o seguinte: o pior é que, por serem famosos, outros palestrantes que não estudam repetem como verdade absoluta. Perfeito. Perfeito. É o tal do telefone sem fio, só que chega lá no final e as pessoas repetem efetivamente o que ouviram, né? E, né, infelizmente, nosso movimento espírita, um fica repetindo o outro. Ninguém entre aspas, né? Tem muita gente boa aí, mas só uma minoria é que para pensar e ver se realmente aquelas informações fazem sentido, tem, enfim, embasamento ou não, né? A maioria fica repetindo e vamos passando gerações e um repetindo o outro. Deixa eu ver aqui. Bem, eu acho que Célia Luz falando aqui, seus estudos são fantásticos, Bruno Lucidade, material para estudos e análise. Exatamente, vocês têm aí todo, né? Os elogios eu estou deixando de lado, mas eu estou dizendo o seguinte: estou mostrando para vocês, né? Não é algo da cabeça do Arthur que eu inventei, não. E essas coisas, pessoal, foi caindo nas minhas mãos. Eu tenho esse defeito da curiosidade, caiu na minha mão, eu leio, e aí eu vou juntando, simplesmente juntando os caquinhos, eu vou juntando as peças, e algumas coisas eu vejo que faz sentido, outras não, né? E assim a gente vai construindo aí, né? Não tem nenhum mistério nisso aí, não é preciso ser gênio, não estamos aqui descobrindo a roda, nada de diferente, nada. Não tem nada que seja opinião minha. Tudo aí, né, constatado e mostrado para vocês. A Fernanda Linhares aqui se autopunindo, né? Já caí na lorota do Ramatiz e saía divulgando aos quatro ventos. Acontece. Ai, ai. A Mônica Elzimura, tem bastante material, exatamente, né? E todo material a gente procura mostrar para vocês a origem, a fonte, onde que surgiu, né? Percebo que nós fomos lá atrás, nós fomos lá no Edgar Cayce, que é o sensitivo americano, limos muita coisa dele, praticamente tudo. Aí vimos que o Edgar Armond comprou essa ideia, que o Emmanuel fala de Atlântida também, questão do astro intruso aí nessa mensagem lá no Caminho da Luz, né? Até chegarmos na teoria hoje, que é, na verdade, tudo isso requentado. 2057 são todas essas teorias requentadas, onde eles colocam debaixo do pano aquilo que não deu certo. Inclusive a autoria, né? Parte da autoria, porque foi Ramatiz, eu já expliquei isso para vocês, os livros Ramatiz que popularizaram essa história de transição planetária. Até então não se falava nisso. Se falava, sim, né, baseado na Gênese de Allan Kardec, não, que o planeta, aos poucos, né, lenta e gradativamente, ia progredir, que os espíritos vão progredindo. Até aí, tudo bem. Mas à medida em que ele começa a trazer essas previsões, né, e Edgar Armond, inclusive, trouxe antes dele. Por quê? Porque a origem é o Edgar Cayce. E aí o Hercílio Marques, que como também admirava o Edgar Cayce, coloca lá, em nome do Espírito Ramatiz, o livro Conexão de Profecias, que foi esse aí que o Emmanuel está comentando com vocês, e vocês viram que concordou 90% do tempo com o que está lá contido, tá? Leliane Santos dizendo o seguinte: obrigado, Arthur, e vamos estudar Kardec, seus materiais são tão pouco aprofundados e nos trazem muita clareza e raciocínio. Exatamente, né? O Kardec ali continua como um esquecido, né? E ela diz também, a Célia Luz, dizendo: o planeta vai mudar, mas não em 30 anos, obviamente, né? Quem tem um mínimo aí, né, de conhecimento do que ocorre no mundo das coisas boas, acontecem coisas boas, sim, né? Há sim progresso, mas é muito lento. Nós ainda vivemos num mundo
que realmente é de provas, expiações e problemas muito complexos que certamente podem me cobrar, não vão ser solucionados em tão pouco tempo, né? Bem, é isso aí, pessoal. Agradecemos mais uma vez aí a paciência de vocês, quase 2 horas, né? Nós gostaríamos de ser mais sucintos, mas a gente até é meio repetitivo, né? Para que, né, a gente reforce isso daí, porque isso é tão falado no movimento espírita, e a gente também tem que falar bastante para ver se tenta fazer um pouquinho ali de, né, som, né, de um pouquinho de ruído para ver se as pessoas acordam, né? Que todas essas teses que estão aí sendo levantadas são meros castelos de areia, que na primeira ondinha de raciocínio, de lógica, de conhecimento científico sério, de doutrina espírita como ela verdadeiramente é, ele rui completamente e fica muito pouca coisa. É por isso que os adversários do espiritismo estão rindo de orelha a orelha, né? Por causa desses absurdos que são divulgados como sendo pura doutrina espírita, né? Infelizmente. E, obviamente, não somos aqui juízes de ninguém, essas pessoas vão se ver com as suas próprias consciências e com a lei divina. O Arthur pouco vai fazer. O que eu faço é o confronto de ideias. Mostro o outro lado. Posso estar errado? Posso. O tempo vai dizer. A princípio, não parece, né? Como já disse anteriormente, não é uma questão de vaidade ou de orgulho. Nós já avisávamos lá na década de 90. E a história está se repetindo. As profecias Ramati se esboroaram e agora, como vocês puderam ver aí, foram recondicionadas. Foram aí, né, montar uma nova tese em cima de algo que já desmoronou. Então, não tem alicerce nenhum, né, pessoal? Bem, então, para muito breve estaremos aqui de volta em mais um programa Desvendando a Ufologia, né? E traremos aí em breve, já temos aí material já separadinho para trazermos aí mais considerações sobre esse tema e os muitos outros temas que circundam esta questão. Então, agradecemos aí a presença de vocês. A quem vocês acharem que possa interessar, divulguem o nosso vídeo, deem o seu like, né? Compartilhem, para que isso chegue, né, ao ouvido de maior número possível de pessoas, para que efetivamente, né, não continuem a divulgar essas teses, né, essas, enfim, narrativas aí que só vêm prejudicando o movimento espírita, levando, inclusive, a uma situação ridícula, né, com previsões que não acontecem, com planetas que não reúnem aquelas condições de habitabilidade que estava lá o espírito descrevendo, enfim, né? Tudo isso que vocês puderam verificar aqui, que às vezes são até importações da teosofia, que é tudo da imaginação de Helena Blavatsky, importada, na maioria das vezes, nós já demonstramos isso aqui, de livros de realismo fantástico. E foi o tipo literário, né, que precedeu, né, a nossa ficção científica, né? E a própria ufologia, vocês veem aí, né, é toda inspirada dos livros de ficção científica que depois se tornaram filmes, e hoje boa parte das pessoas ficam acreditando, né, nessas coisas todas em função da influência desses filmes e desses livros, não é mesmo? Bem, pessoal, então agradecemos mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.